Bom dia, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre saúde da mulher em situação de prisão. Vamos sim falar desse assunto. Eu acho muito interessante discutir essas ideias. Afinal de contas, a mulher vive em várias situações no mundo. E sob o olhar da saúde pública, a carga de doenças físicas e psiquiátricas no sistema carcerário, ela apresenta um desafio e uma oportunidade para ações interdisciplinares em países de todo o mundo, inclusive o Brasil. As prisões, elas constituem-se em locais privilegiados de contato com milhões de pessoas que estão muitas vezes fora do alcance do sistema de saúde convencional, baseando-se então na comunidade. A prisão ela pode ser uma oportunidade para o cuidado, para a educação em saúde, que muitos detentos poderiam não estar recebendo quando estavam em liberdade. No entanto, a maioria dos prisioneiros, eles retornam para suas comunidades com doenças físicas e psiquiátricas sem tratamento e por muitas vezes essas doenças estão agravadas. Relembrando algumas situações que a gente já viu também, cada estrelinha dessa representa um contexto de uma mulher dentro da sociedade. A vermelhinha pode ser uma intelectual, pode ser uma engenheira, uma enfermeira, uma médica. A azulzinha pode ser uma dona de casa que luta ali pelo o pão de cada dia da sua família. A roxinha pode ser uma manicure, uma cabeleireira, uma pessoa que tem lá o seu trabalho, tem lá o seu comércio, está lutando para vencer na sociedade. A amarelinha pode ser uma estudante que está em busca de um futuro melhor para ela e para a família. Essa quase rosinha pode ser uma mãe que está no momento de amamentação do seu filho, que acabou de ter. Essa branquinha pode ser uma adolescente que acabou de descobrir que tem uma gravidez não desejada e que está indecisa entre o aborto e a continuidade dessa gestação. A laranjinha pode ser uma mulher indígena que vive lá nas aldeias e está lutando para que haja um reconhecimento da presença dessas pessoas na sociedade com respeito e dignidade. A outra branquinha pode ser alguém que esteja buscando mais caminhos para ser feliz, e essa outra azulzinha, afinal, pode ser também uma mulher que está no sistema prisional, que acabou se desviando dos conceitos e dos caminhos, que a sociedade mostra, e que infelizmente acabou entrando no sistema carcerário. Atualmente, a segurança pública passou a ser vista como uma questão fundamental para a nossa sobrevivência, constituindo-se o principal desafio ao Estado de Direito no Brasil, ganhando enorme visibilidade pública e, em nossa história recente, cada vez mais presente em noticiários, estudos e debates eleitorais, entre outros assuntos. Assuntos relacionados ao aumento de taxa de criminalidade, toda hora a gente ouve, dá a sensação de insegurança em todas as pessoas, em especial nos grandes centros urbanos como é o que a gente vive. A degradação do espaço público está cada vez maior. As dificuldades relativas à reforma das instituições, da administração da justiça criminal, a violência policial está aumentando gradativamente. As pessoas hoje vivem com medo dentro das suas próprias casas. Nós vivemos num sistema em que não nos oferece nenhum tipo de segurança. No que diz respeito ao encarceramento feminino, em geral de 2% a 9% da população carcerária em todo o mundo ela é composta por mulheres. Isto é, mais de 625 mil mulheres são mantidas em instituições penais em todo o mundo, seja em prisão preventiva ou cumprindo pena.
Esses são fatos marcados por uma história de omissão de poderes públicos, evidenciada pela completa ausência de qualquer política pública que considere a mulher encarcerada sujeito de direito inerente à sua condição de pessoa humana e, muito particularmente, às suas especificidades oriundas de questão de gênero. As mulheres presas estão em média nos Estados Unidos em 201.200 mulheres, seguido pela China, que é 84.600, a Rússia 59.200 mulheres, e no Brasil há cerca de 35.596 mulheres, na Tailândia 29.175 mulheres. A população carcerária feminina está crescendo nos 5 continentes. Entre os anos de 2006 até o presente ano, em um total de 187 países estudados, constatou-se um aumento de mais de 16% de mulheres encarceradas, sendo verificado o maior número das Américas, em até 23%, e o menor nos países europeus, até 6%. Os direitos das mulheres presas são violados de modo acentuado pelo Estado brasileiro, indo da desatenção aos direitos essenciais, como é a saúde, principalmente, àqueles outros direitos implicados numa política de reintegração social, como a educação, o trabalho, a preservação de vínculos e as relações familiares. Pense nas famílias que ficaram fora da prisão. As mulheres, quando entram na prisão, elas deixam para trás toda essa história e acabam vivendo aquela situação prisional sem nenhum recurso, sem nenhuma educação, sem nenhuma preparação para que quando elas saiam dessa prisão, elas consigam novamente recuperar aquilo que perdeu, a sua vida que ficou lá fora. Uma universidade localizada no interior do estado de São Paulo, ela fez um estudo com essas mulheres e acabou levantando que as políticas prisionais, muitas vezes, elas ignoram as necessidades especiais e de saúde das mulheres encarceradas. A saúde, ela é considerada um direito fundamental humano, especialmente para os indivíduos detidos sob a custódia do Estado. Os direitos das mulheres na prisão são os mesmos dos homens, mas a mulher raramente tem igual acesso a esses direitos. Ainda, quando as circunstâncias de confinamento dessas mulheres presas e a responsabilidade do Estado por uma custódia direta, elas demandam do poder público uma ação proativa e um tratamento de fato especializado para garantir que essas mulheres tenham acesso e o gozo dos direitos que lhes são assegurados pela normativa nacional e internacional. As mulheres não foram feitas para viver no sistema prisional. Os sistemas prisionais, eles são projetados principalmente para os homens, que constituem mais de 95% da população carcerária na maioria dos países, fazendo com que a estrutura dos estabelecimentos, as normas, os procedimentos prisionais, muitas vezes não atendam às necessidades de saúde das mulheres. Os dados sobre a situação e os cuidados de saúde das mulheres na prisão, eles são raros, e quando eles existem, eles não são específicos para o gênero. Em vista disso, a gente vê que muitos estudos são falhos e eles não retratam a vida dessas mulheres como deveriam. Assim, nós vamos entendendo que a mulher dentro de uma prisão ela é desprovida, de toda uma liberdade no sistema prisional brasileiro. Geralmente essa mulher é jovem, é uma mãe solteira, é uma afrodescendente. Na maioria dos casos, ela é condenada por envolvimento com tráfico de drogas ou entorpecentes. Essa é a maior causa das mulheres irem para uma prisão. No mundo todo, as penitenciárias femininas elas são consideradas um grave problema público de saúde, tendo em vista que nessas instituições está agrupada uma parcela de população muito vulnerável às doenças infecto-contagiosas e algumas circunstâncias carente de assistência especial de profissionais da saúde, como enfermeiros, médicos, serviço social, psicologia, dentista, enfim, todos os profissionais que fazem o grupo da equipe multidisciplinar, que são escassos dentro das estruturas penitenciárias.
Um estudo feito por 2 enfermeiras, também no estado de São Paulo, elas levantaram em relação às doenças referidas pelas mulheres, e elevadas prevalências de problemas ginecológicos foram levantados, antecedentes de fraturas também que foram mal consolidadas dentro da prisão, maltratadas, né? Escabiose, pediculose, a prevalência também, elas relatavam muita dor de cabeça, referida mais ou menos por 59,3% das mulheres, e em relação às ações de prevenção, é um índice muito baixo dos exames de citologia, oncótica, de colo uterino, de mamografia, e apenas 31% das mulheres referiam estar com as vacinas em dia. Vejam a precariedade da observação, do controle e da vigilância em saúde dessas mulheres que estão em situação de prisão. No Brasil, então, continuando, né, retratando a história do Brasil aí, das mulheres encarceradas, a situação atual de saúde dessa população é muito preocupante, pois essas mulheres que vivem na penitenciária, elas são estruturadas para acomodar uma pequena parcela de uma população, mas devido ao aumento da violência urbana, consequentemente a ampliação de números de prisioneiras é muito grande, há uma superlotação das celas, provocando a disseminação de diferentes patologias. Um estudo diz também que são apresentadas as prevalências e indicadores relacionados ao estilo de vida, de comportamento, de saúde dessas mulheres, e foi observado que grande parte delas tem uma grande dependência à nicotina, 26,1% das mulheres. O uso de tranquilizantes foi referido por 19,1% das entrevistadas. Cerca de 70% nunca fizeram atividade física. A maioria das presas, como 56,9%, são obesas ou estão sobrepeso. A prática da atividade sexual de risco, que é manter uma relação sexual sem um preservativo, com vários parceiros, foi referido por 26,8% dessas mulheres. Vejam que esses indicadores mostram um estilo de vida totalmente fora do padrão, e o que levam essas mulheres a precisar, a necessitar de educação, de reintegração na sociedade, mas de uma forma mais humana, de uma forma mais orientada, de uma forma em que ela reconheça todos os riscos que elas correm diante desse convívio, né, que elas passam esse tempo todo confinadas. Como vimos, elas estão vulneráveis às doenças infecto-contagiosas dentro de uma situação de prisão, e a necessidade dessa população ter acesso às ações de atenção à saúde em todos os níveis de complexidade, seja ele primário, secundário, terciário. Por isso, os Ministérios da Saúde e da Justiça, eles instituíram um Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, por meio da portaria interministerial de número 1777, em 9 de setembro de 2003, cujo objetivo dessa portaria é promover a população penitenciária brasileira a atenção integral à saúde e a sua inclusão no Sistema Único de Saúde. Então, elas tendo condições, saindo, né, ou tendo algum problema de saúde grave, elas podem ser atendidas pelo SUS. Falando um pouco sobre as leis, o artigo 38 do Código Penal ele estabelece que o preso ele conserva os direitos não atingidos pela perda de liberdade, impondo todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Desta forma, a Constituição Federal de 1988, ela garante legalmente o ingresso dessa população nas ações e serviços de saúde, pela Lei 8.080, que é bem conhecida de todos, de 1990, que regulamenta o SUS, pela Lei 8.142, de 1990, dispondo sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, e pela Lei da Execução Penal, número 7.210, de 1984. As mulheres, elas estão muito fragilizadas nessa condição de mulheres num sistema prisional. A violência física também faz parte da história de vida dessas mulheres, tendo início já na adolescência. 26,9% dessas mulheres contam
que já passaram por violências físicas severas e vai perdurando pela vida, assim também como o alto consumo de drogas que acabam levando essas mulheres para as instituições. A prevalência do uso de drogas entre essas mulheres no último ano, antes da reclusão, antes que elas fossem reclusas, essas mulheres chegaram, 62,3% dessas mulheres já ingeriam ou já utilizavam grande número de drogas. Quase metade delas referiu consumir drogas diariamente. E esse envolvimento com as drogas é que a maioria das mulheres levaram essas mulheres ao sistema prisional. As ações de saúde pública para essas mulheres, essa população em geral, em especial representa um direito de cidadania. Na situação de encarceramento, contribui para a ressocialização dessas mulheres. Assim, a responsabilidade do Estado, a preservação da vida, da integridade física e mental e da saúde dessas pessoas. Então, as linhas de ação de saúde propostas pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, eles envolvem várias situações. O controle do tratamento da tuberculose, que é muito comum entre as mulheres do sistema carcerário, a proteção de sadios, com o isolamento dos sadios, para não se contaminar também, quando existem as doenças infecto-contagiosas, o controle da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, que são doenças bem comuns dentro da prisão, o tratamento das dermatoses, que são comuns, especialmente a hanseníase, e atenção à saúde bucal e à saúde da mulher de forma geral. Passando pela realidade de um sistema carcerário, as duas enfermeiras que fizeram um estudo, elas puderam sentir que o perfil dessas mulheres, as condições de saúde, eram muito precários. E elas foram transitando por sutis significados das relações sociais que essas mulheres apresentavam e descobriram um universo onde elas praticavam códigos inespecíficos. Elas tinham muitos sonhos ainda, experiências inéditas, muitas imaginações, muitas fantasias, e eram disso que essas mulheres viviam ali dentro da prisão, uma realidade muito dura, com muitos conflitos e provavelmente difíceis e incertas respostas que elas acabam nunca tendo, E também o que foi se levantando é que na atenção da saúde da mulher encarcerada prioriza-se o pré-natal, o controle do câncer do colo uterino e de mama, além do diagnóstico, do aconselhamento e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, o controle das imunizações, realização do planejamento familiar e atenção à saúde mental. Todas essas coisas estão dentro de um planejamento para assistência diretamente a essas mulheres. Muitas vezes não chegam ao alcance de todas, nem todas são contempladas com esses requisitos aí para a conservação da saúde. O sistema prisional, ele deve dar orientações sobre a importância da realização do exame clínico de mama, do exame citopatológico, do uso de métodos contraceptivos, dando-se maior destaque à dupla proteção, aos fatores de risco para as doenças sexualmente transmissíveis. E uma coisa muito comum é o uso do sulfato ferroso e do ácido fólico pelas gestantes, e as mulheres acabam utilizando esses medicamentos e são educadas para que realizem um autocuidado. Conforme o programa estabelecido pelo SUS dentro das prisões, a mulher dentro de uma gestação, a classificação de risco gestacional deve ser feito em toda a consulta para que a gestante seja encaminhada quando necessário ao pré-natal de alto risco ou à urgência e emergência obstétrica. Também devem ser feitos anamnese, exame físico, os exames complementares indicados como imunização antitetânica e para hepatite B. Uma oferta de medicamentos também é feito, como o sulfato ferroso para o tratamento da profilaxia de anemia e o ácido fólico.
Na questão da gestação ainda, a avaliação do estado nutricional é muito importante, deve haver o acompanhamento do ganho de peso no decorrer da gestação, incentivo do aleitamento materno, orientação quanto à abstinência de drogas durante a gestação são realizadas na penitenciária. São programas de saúde que devem existir, mas que, repito, que muitos estudos mostram que esses programas, ou às vezes as mulheres não aderem, ou a própria penitenciária acaba oferecendo pela metade, por falta até de recursos de profissionais, por falta de estrutura para isso. Quanto ao tratamento medicamentoso, alguns são mais comuns, com tratamento para sífilis. No caso da mulher apresentar sífilis tardia, pode ser tratado com penicilina benzatina. A dose é usada entre 2,4 milhões de unidades internacionais via intramuscular semanalmente, em 3 semanas, correspondendo a uma dose total de 7,2 milhões de unidades internacionais. Para as mulheres que apresentam candidíase, o tratamento é com miconazol, que é um creme antifúngico a 2% via vaginal, com uma aplicação à noite ao deitar-se por 7 dias, até que cesse os sintomas da doença. Nas mulheres que estão gestantes, de maneira geral, o enfoque é que haja um cuidado com a alimentação, como eu disse, a suspensão de drogas, uns hábitos, que se pode ter, alguma condição, alguma situação de higiene, de vida melhor ali, de cuidado, de autocuidado melhor, que ela pratique, então, o sono, que seja um sono melhor, um repouso, mais repouso durante o dia. Nas questões emocionais também ter um pouco mais de cuidado. Quando necessário, adote-se algumas atitudes em busca de bem-estar, que é os acompanhamentos, que elas fazem também com os profissionais para espairecer, para melhorar as condições, porque os relatos das mulheres aprisionadas são muito tristes, É uma vida muito dura, muito sofrida, de muita violência psíquica, E de não saber como será o amanhã para ela e nem para os seus filhos quando essas mulheres estão gestantes. A vida da mulher na prisão não é nada fácil, não é muito complicada. O perfil sociodemográfico dessas mulheres estudadas é composto por mulheres que são jovens, elas são pardas, negras, solteiras, têm baixa escolaridade e esses dados eles vão de encontro aos levantamentos feitos pelo Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN, e é um retrato das mulheres jovens brasileiras que vivem em situação de desestrutura familiar, social e econômica, a fragilidade das políticas públicas na garantia de uma educação de qualidade, uma moradia, de um lazer, de um saneamento básico, de uma alimentação adequada, de uma qualificação profissional, oferta de empregos, dificulta o alcance de uma vida, de um lugar, com uma vida de dignidade na sociedade. E muitas mulheres acabam se desviando da questão dos limites da sociedade e acabam entrando, nesse mundo, um mundo turbulento, um mundo obscuro, e que acaba acarretando, então, a sua ida para o sistema prisional. A prática de enfermagem, as ações inerentes à profissão, sejam elas administrativas ou assistenciais, dadas as especificidades do sistema penal, são bem diferentes na sua aplicabilidade de fora desses muros da prisão, Para entender as necessidades da saúde da população carcerária e do sistema prisional, os profissionais de saúde, eles são lá localizados nos hospitais prisionais para atender essas mulheres nas suas necessidades, nas suas emergências, urgências e naquilo que for preciso. Mas, como eu disse, antes os estudos mostram que as estruturas ainda são muito defasadas, as mulheres são muito prejudicadas por falta de estrutura, por falta de profissionais que estejam ali à frente a um trabalho, e não tem tudo isso, não tem qualidade nenhuma de vida dentro
Sendo assim, apesar da implantação do Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário, o que mostra os estudos é que o sistema carcerário ainda necessita de assistência de saúde mais efetiva, pois faltam profissionais que sejam capacitados, estejam disponíveis para atender essas pessoas, sejam homens, sejam mulheres, assim como equipamentos suficientes para um atendimento de saúde de qualidade. A condição do confinamento, ele possibilita a implantação e implementação de ações de promoção da saúde e prevenção das doenças na maioria dessas mulheres que estão confinadas. A situação verificada em todos os estudos, ela diverge daquela que é apresentada num diagnóstico nacional sobre a saúde das mulheres encarceradas, cujas informações elas não são tão regulares como que a gente observa na realidade, como que os estudos levantam na realidade. E 92,2% dessas mulheres realizam regularmente um exame preventivo para o câncer de colo de útero, 88,2% para o câncer de mama, mas ainda é uma representatividade muito pouca. Não são todas as penitenciárias que têm as mesmas estruturas. As mulheres ainda estão à margem de uma violência, à margem de uma falta de cuidado, e não tem orientação, não tem uma preparação e não tem principalmente profissionais dispostos a trabalharem no sistema carcerário, o que dificulta o andamento de todos esses projetos de saúde que são implementados ou implantados pelo Plano Nacional de Saúde, que consta no sistema penitenciário pelo SUS. A tarefinha de hoje é muito simples, vocês farão uma atividade muito rápida. Se fosse orientar uma mulher, como explicaria para que serve um ácido fólico? A apresentação desse medicamento, como ele se apresenta? É ampola, é comprimido, é solução? Quais são os melhores horários para administrar esse medicamento? E por que tem que ser feito nesses horários? Quais são os efeitos colaterais e os eventos adversos do ácido fólico? E quais alimentos recomendaria que contém ácido fólico? Nós vimos aqui que as mulheres utilizam isso nos casos de gestação. Então, quais são os alimentos que ainda completariam os efeitos do ácido fólico, né? Não só para essas mulheres, mas para todas as mulheres. Deixem isso bem resolvido, bem resumido, e podem mandar para o meu e-mail, tá? Para computar também uma nota. Bom, pessoal, estamos terminando mais uma aula dessa semana, até segunda-feira que vem. Desejo a todos uma boa semana de estudo, de trabalho, de descanso, de cuidado com si mesmo, com a família, com aqueles que vocês amam, né? Que a gente precisa viver num mundo melhor. Vamos esperar passar tudo isso. Quem sabe lá para agosto, no segundo semestre, a gente já se encontra. Mas enquanto isso, vamos estudando, vamos trabalhando para ter boas notas e fechar esse semestre com chave de ouro. Espero que tenham aproveitado esta aula. É uma aula um pouco pesada, né, que se fala de sistema carcerário, mas as mulheres, infelizmente, estão inseridas nesse contexto também. E como a gente fala de seminário integrador da mulher, nós vamos estudar a mulher em todos os aspectos da sua vida, em todas as possibilidades, ok? Um abraço a todos e até segunda-feira.